Olá, Caio do IELTS Comentado aqui novamente, no canal no qual nós explicamos, ou pelo menos tentamos explicar, absolutamente tudo sobre o IELTS para você. Bom, este vídeo estaremos conversando sobre algo que é um dos pontos principais que as pessoas se questionam logo antes de começarem a sua preparação, de uma forma geral, para o IELTS, que é o seguinte: IELTS, quanto tempo eu preciso para me preparar para essa porcaria de exame que muitas vezes é a pedra no caminho para a minha imigração? Bom, de fato isso vai depender de alguns fatores, mas a primeira coisa a se ter em mente é o seguinte: fluência não é necessário. Muitas vezes a gente pensa que para a gente viver e trabalhar em inglês é necessário fluência, mas não mesmo. Por quê? Fluência é algo muito subjetivo, não é? Ter a fluência como referência é algo muito subjetivo e que pode fazer você levar muito mais tempo e, caso você queira investir numa preparação IELTS, gastar muito mais dinheiro do que necessário para obter os resultados que você quer. Então, nós precisamos, antes de tudo, de sermos bem específicos sobre qual é o alvo final do nosso processo de preparação. E nada melhor do que tomar como referência o que os próprios governos dos países anglófonos como Canadá, Austrália, Nova Zelândia definem e esperam dos seus candidatos quando o assunto é imigração, e as próprias instituições de ensino nestes países também esperam. De uma forma geral, é óbvio que isso vai depender muito do seu objetivo de imigração. Agora, vamos considerar a regra da pessoa que quer emigrar. A maior parte das pessoas busca emigrar a princípio como estudante e depois, por lá, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, fazer a conversão do seu visto de estudante para trabalho depois de obterem um work experience. Bom, essas instituições, que vai ser a sua primeira experiência nestes países, elas, na sua grande maioria, exigem a nota 7.0 no IELTS. Na realidade, a média é de 6.0 a 6.5, mas considerando que você, por exemplo, obtenha 7.0 no IELTS, você vai estar nivelando por cima e podendo entrar em virtualmente qualquer instituição de ensino canadense, por exemplo, e, portanto, vamos nivelar por cima, 7.0, 6.5, 7.0. Agora, o que significa na prática uma proficiência na língua que equivale a 6.5, 7.0 no exame? É o que nós chamamos de nível B2, ou seja, o intermediário avançado. Quando a gente fala de B2, nós estamos falando, na realidade, é do padrão comum europeu, do Common European Framework. E o que é o padrão comum europeu? É um padrão de definição de proficiência na língua inglesa, e não só na língua inglesa, mas de praticamente qualquer língua, e que divide o estudante em termos de proficiência em 6 níveis. O A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O A1 sendo o mais iniciante e o C2 sendo o mais avançado. Então, o B2 cai logo no intermediário avançado, não é? E, de fato, o B2 significa o que na prática? Alguém que é independente em sua comunicação. Ou seja, alguém que não é necessariamente fluente na língua, não fala perfeitamente como nativo, por exemplo, mas, igualmente, consegue viver e trabalhar em inglês, em um país anglófono. E é isso que é esperado de você. E, considerando de onde que você está partindo, muitas vezes atingir esta independência comunicativa, não fluência, mas independência, pode ocorrer de uma forma muito mais rápida do que você a princípio pensa que pode ocorrer. E bom, quanto tempo é necessário para atingirmos este nível de proficiência? Bom, é na realidade algo que muitas vezes as pessoas acabam pecando logo no começo da sua preparação, a definição deste tempo. A primeira observação a ser feita com relação a isso é: ignore, por favor, ignore o que toda e qualquer instituição de ensino, ou professor particular, ou qualquer outra coisa que, em especial, trabalhe e ganhe dinheiro com IELTS, define para você. Por quê? Querendo ou não, você tem um interesse econômico aí muitas vezes entrando e você tem muitas vezes promessas irreais e, portanto, expectativas criadas também irreais no que diz respeito ao tempo necessário para se ter o 7.0, o B2, tendo este nível como alvo. Então, tome como referência não o que uma instituição pede, por favor, mas o que o próprio IELTS, o que a própria Universidade de Cambridge, que é a universidade que desenvolve o IELTS, define. E o que eles definem? Eles definem que alguém
leva aproximadamente, é claro que isso pode tender para menos ou para mais, mas considerando a média, alguém leva aproximadamente 12 semanas, ou seja, aproximadamente aí 3 meses de estudo focado, disciplinado, estruturado para subir um ponto, subir um nível no padrão comum europeu. E, portanto, o que isso significa? Bom, vamos considerar a pior das hipóteses. Você começa a contar a partir do nível que você se encontra neste momento. Por isso que é tão importante você fazer um nivelamento, incluindo um nivelamento que considere exclusivamente os parâmetros IELTS. Mas, considerando alguém que começa do nível A1 do padrão comum europeu, ou seja, o mais iniciante. Bom, você tem aí 12 semanas, ou seja, 3 meses no A1, 3 meses no A2, 3 meses no B1, 3 meses no B2. Ou seja, no total, você tem aí 12 meses sendo totalizados aí de preparação entre o A1 e o B2. E bom, de fato, isto aqui é um tempo que é a média. Quando você considera todo o espectro da coisa, você tem aí a média mais ampla, sendo de entre 9 a 14 meses de desenvolvimento. Então, bom, isso daqui definitivamente não são os 3 meses do curso que você viu na internet, que te promete fluência e a nota 7.0 no IELTS, não é? Em 3 meses, em 12 semanas. Mas, igualmente, isso aqui não é os 3 anos que muitos cursos também prometem. Isso daqui é um tempo que, diga de passagem, é completamente factível, é completamente administrável e que se encaixa certinho num planejamento mais amplo de imigração. Pois, naturalmente, nós estamos falando de um projeto de vida, de um processo complexo e que mesmo pode levar aí mais tempo do que somente 3 meses, porque você tem 1 zilhão de outras coisas para administrar ao mesmo tempo em que tem que se preparar para o IELTS. Então, você tendo essa perspectiva em mente, você realmente tem uma visão mais realista de quanto tempo vai ser necessário para a sua preparação. Claro, é necessário se ter urgência. Eu não estou aqui falando que você não vai conseguir até mesmo antes disso. Novamente, tudo isso toma como referência da onde você está partindo. Se você for um A1, ok, 12 meses. Agora, e se você for um B1? Alguém começando no desenvolvimento B1, precisando do B2? Ok, aí você tem entre 3 e 6 meses de desenvolvimento. Agora, a maior parte das pessoas, aqui no Brasil pelo menos, se encaixam considerando os parâmetros IELTS no nível A2. Então, você tem aí um tempo de preparação, de fato, girando aí em aproximadamente 9 meses, considerando que você é parte do A2. Então, eu acho que é somente isso. Realmente, este é um ponto que muitas vezes é questionado e trago a mim, e que eu acho que seria muito produtivo estar trazendo aqui para você essa informação. Então, bom, é isso. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, por estar aqui assistindo este vídeo. E dá aquele like, porque é muito, muito importante mesmo para o canal crescer e eu continuar produzindo este conteúdo para você, tudo bem? Então, abraços, goodbye, and see you in our next video. E nós nos vemos agora no nosso próximo vídeo. Bye, bye!